Então vamos lá para o próximo. Próximo tipo de conector. São os conectores comparativos. Né? Então vamos lá. O que são os conectores comparativos? Os comparativos, eles são elementos gramaticais, são palavrinhas que a gente usa para a gente produzir ou mostrar o quê? Comparações. Só que aí a gente tem que lembrar o que são comparações. O que acontece quando a gente faz uma comparação? Quando a gente faz comparação, a gente está tentando mostrar semelhanças ou diferenças. Tá? Isso é importante marcar aí. Tá? A gente está tentando ver se uma coisa é parecida com a outra, né? Idêntica ou parecida, ou se não é idêntica ou não é parecida. Tá? E aí, entre o quê? Aí tanto faz, bicho. Aí tanto pode ser entre pessoas, né? Entre coisas, entre pessoas, entre fatos, entre objetos. Aí não importa. Aí é o de menos, aí depende do que você está pegando para tentar comparar. Tá legal? Tranquilo? E aí a gente tem que lembrar aí no detalhe. Relações de semelhança servem para quê? Né? Ó, vem a finalidade aí, o objetivo aí, ó, para mostrar coisas próximas, parecidas ou mesmo idênticas umas às outras. Tá? Tal como eu estava falando, né? Já quando eu falei de semelhança, você vai ver se a parada é próxima, né? Se ela é parecida ou se chega a ser mesmo idêntica, igualzinha, idêntica igual. Né? Uma outra lá, o que se queira comparar. Se são duas pessoas, 2 carros, 3 carros, 20 carros, 2 roupas, 2 sapatos, não importa. Tá? Então é tentar ver se as paradas, né, são iguais ou equivalentes. Equivalente significa de mesmo valor. Tranquilo? Agora, né, já nas relações de diferenças, tá vendo aí o marcar com marca-texto? Né, serve para mostrar o quê? Relações de distanciamento. Quando você, né, mostra a diferença, você fala que uma camisa é preta, outra é amarela, ou vermelha e azul, você está distanciando uma coisa da outra. Né? Então, hora é para aproximar, hora é para distanciar. Tá claro isso? Beleza? Tá? Então é para isso que servem as comparações. Quando a gente está fazendo uma comparação, querendo ou sem querer, você está fazendo isso. Ou você está vendo semelhança ou diferença. Ou você está vendo que elas são próximas, são parecidas ou idênticas, ou você está vendo que elas não são parecidas. Você está distanciando umas coisas da outra. Você está diferenciando, né, uma coisa da outra. Legal? Tranquilo? Mas aí quais são os conectores que a gente usa para isso? Vamos marcar os mais frequentes. O que a gente mais usa é o como. Né? Ou ainda o tal como. Né? Os outros já nem tanto. Tem uns que a gente usa aqui bastante. Né? Você tem aí o bem como, tal qual a gente usa mais ou menos, ou assim como a gente usa com razoável frequência. Né? E a gente tem aqui os conectores para diferenciar uma coisa da outra. Quer ver os que a gente usa para diferenciar? Esse que a gente teve antes, logo no comecinho aí, o como, tal como, bem como, tal qual, assim como, são para normalmente ver semelhanças. Para ver diferença, a gente normalmente usa o mais do que, o menos do que. Você fala que a caneta é mais útil do que a outra, ou é menos útil do que a outra. Você está diferenciando, está distanciando uma caneta da outra. Quando você fala que uma caneta é maior do que a outra ou menor do que a outra, é a mesma coisa. Quando você fala que uma caneta é melhor do que a outra ou pior do que a outra, você também está distanciando uma coisa da outra. Né? Já o tão quanto é tão boa, né? Quando você fala assim, essa caneta é tão boa quanto a outra, você está de novo assemelhando, está aproximando, né? Ou ainda, você às vezes usa o conforme com sentido de como, mas é mais raro, tá? E aí tem outras expressões que a gente usa para também tentar mostrar comparações, mas que são menos frequentes. Né? Quais são as que são menos frequentes? Essas que vem aí, ó, que eu vou marcar em vermelho. Né? Ou em correlação com, semelhante a. Né? Quando você fala que uma caneta está em correlação com a outra, você está tentando comparar. Quando você fala que essa caneta é semelhante à outra, ou escreve semelhantemente à outra, você também está tentando comparar.
né? Se você fala que a caneta escreve a semelhança da outra, né? Você também está tentando fazer uma comparação, aliás, está fazendo uma comparação. Quando você fala que é diferente da outra, ou escreve diferentemente da outra, né? Ou está escrevendo a indiferença da outra, né? Também é comparação para diferenciar. Ou então ela escreve indiferentemente a outra ou da outra, né? Ou escreve na relação da outra, na mesma relação da outra, ou em relação à outra, ou então na mesma dimensão da outra, ou do mesmo jeito, do mesmo modo que a outra, ou da mesma forma, ou da mesma maneira que a outra. E aí tem os conectores aqui no finalzinho que não oficialmente não são nem catalogados como conectores comparativos, né? As gramáticas oficialmente não catalogam essas criaturas, mas a gente usa para comparar. Quando você, né, diz que essa caneta escreve igual a outra, ou igualzinho a outra, ou tipo a outra, tipo assim a outra, ou que nem a outra, a gente também está usando nessa hora. Vou marcar aqui, dar uma circulada também. Né? Você está usando no popular, vou botar aqui que são informais. São informais, são populares, a gente usa no dia a dia, são cotidianos, são conectores cotidianos que a gente usa para comparar hoje em dia. Né? Oficialmente não são nem aceitos. Né? Eles podem estar começando até a serem catalogados aí, mas oficialmente ainda não são aceitos. Mas de qualquer forma, o papel deles, quando a gente usa, a gente tem que saber, né, que informalmente a gente está usando esses caras aí para comparar, para produzir comparações. Mas vamos ver na frase como é que a parada acontece? Vamos? Aqui, ó. O exemplo diz: Ana é mais inteligente que Teresa. Bom, a primeira frase aqui é: Ana é mais inteligente. A segunda começa depois dela e vem lá que Teresa. Beleza. A primeira frase, tá aqui a palavra Ana, que é o nome da pessoa, né? Depois vem o verbo, depois o mais inteligente. E a outra só tem aqui o que Teresa. Né? O conector, obviamente, só pode ser quem? Teresa é o nome da pessoa, só pode ser o que aqui. Aliás, essa frase poderia ter sido dita assim, ó. Ana é mais inteligente do que Teresa. Esse do aqui pode ou não ser escrito. Ele é opcional. Vou botar aqui que ele é opcional. Tá? Tranquilo? Tanto faz, ele não altera nada aí. Aliás, se ele tivesse escrito, aí a gente ia ter que demarcar ele também. Tá? Se ele tivesse escrito aí, a gente ia ter que demarcar ele também. Então aqui a gente anota, vai ser o nosso conector. E ele está servindo aqui para juntar, estabelecendo que relação de leitura? Repare aqui a frase. A segunda frase, aliás, ela é engraçada, né? Ela é curtinha. Né? Ela é curtinha porque ela não repete a informação da primeira frase. Porque a Ana é mais inteligente do que a Teresa. E a Teresa é o quê? A Teresa é inteligente também. Certo? A Teresa é inteligente também. Então repare aqui qual é o sentido de leitura. O sentido de leitura é que ele está pegando aqui duas pessoas, que são Ana e Teresa, certo? E o que ele está observando nas duas? Ele está observando a questão da inteligência, certo? Tranquilo? Ele pega o mesmo parâmetro. O parâmetro aqui é o que está sendo comparado. O que está sendo comparado é a inteligência da Ana e a inteligência da Teresa, certo? Só que só ao dizer a primeira frase não está comparando nada com ninguém, né? Se você diz, a Ana é mais inteligente. Quando você bota a segunda parte do que Teresa é, né? Do que Teresa é inteligente, né? Aí sim você faz um paralelo. Aqui vem a comparação. Ali é o que está sendo comparado. E aqui vem a comparação.
E nessa comparação, a propósito, ao dizer que a Ana é mais inteligente do que a Teresa, ele está aqui mostrando uma semelhança ou uma diferença? Ah, ele está mostrando uma diferença. Ele está diferenciando. Então elas não são próximas, estão ficando distantes, porque a Ana é mais, né? A Teresa é menos, é como se fosse isso. Tá claro isso? Então aqui na segunda frase, se você tem a comparação, esse conector é um conector que ajudou, contribuiu para que essa comparação fosse mostrada. Então ele é um conector comparativo. Tranquilo? Certo? É isso que a gente tinha que estar enxergando aí. Legal? Característica que a gente precisa observar nas comparativas. Nas comparativas, galera, a segunda frase costuma não ser mostrada por inteira, né? O verbo, por exemplo, aqui, o é, depois vindo lá o adjetivo inteligente, né? Eles costumam não ser repetidos. Aqui no caso foi o é inteligente que não foi repetido. Eu que escrevi aqui no cantinho, né? Mas com outras frases, né, a etapa que deveria ser repetida, ela não vai ser repetida. Isso é importantíssimo para você avaliar se a frase é comparativa, né? Em geral, vamos botar essa observação aqui embaixo, pequenininha, né? Aliás, vou botar no rodapé todo aqui, que vai ficar uma anotação mais grande, mais longuinha aqui, tá? Né? Vou botar aqui como OBS. Em geral, isso é, na maior parte das vezes, se não todas, quase todas, a informação da segunda frase é omitida. Isso é, ela não é escrita ou não é dita na mostragem de frases comparativas. Só para a gente aproveitar a ocasião e relembrarmos matérias anteriores, ocorre aí um zeugma. É bom lembrar dessa figura de linguagem, tá? Não se repete a informação que já foi dita, tá? Normalmente é isso que acontece. Legal? Isso é importante anotar e a gente vai agregando conhecimento que a gente já estudou, né, lá na parte de figuras de linguagem. Quem não assistiu essa aula, assiste a aula lá de figuras de linguagem. Legal? Tranquilo? Certo? As gramáticas vão chamar de figuras de sintaxe, tá? Figuras que têm a ver com a escrita ou com a fala, né? A maneira de dizer a frase. Isso é importante anotar. Legal? Tranquilo? Repare que aí você tem a análise completa da frase toda com tudo que tinha que observar. Beleza? Comparativos? Estou indo para a próxima, hein? Próximo tipo de conector adverbial que a gente tem para estudar são os conectores condicionais. Os conectores condicionais, eles são elementos gramaticais que a gente vai usar para produzir o quê? Para a gente introduzir o quê? Argumentos e ideias relacionados à ideia de condição. Só que aí você, obviamente, tem que perguntar. Ideia de condição tem a ver com o quê? A ideia de condição vamos marcar agora em vermelho, né? As ideias de condição, galera, tem a ver com situações hipotéticas, né? Você vai falar assim, não entendi nada. O que é uma situação hipotética? O que é uma hipótese? É uma conjectura. O que é uma conjectura? Também não sei o que é isso, né? Agora, então, a gente tem a tradução real.
Hipóteses ou conjecturas, tanto faz escrever essa letrinha C aqui ou não, são situações que não são fatos. Isso a gente vai marcar bem marcado em cinza. São situações que não são fatos. E talvez nem cheguem a se tornar fatos. Elas ficam só como possibilidades. Marcou isso aí? E talvez nem cheguem a se tornar fatos. Vão ficar só como possibilidades, só como especulação, só como talvez, quem sabe, possa ocorrer tal coisa, ou acontecer, ou se tornar tal coisa. Isso é uma hipótese, tá? Hipótese é uma possibilidade. Tranquilo? Certo? Hipotéticos, a gente não notou ali. O que é hipotético é o que é uma hipótese. Uma hipótese é uma possibilidade. Se a gente for traduzir por uma palavrinha, é um talvez aconteça, talvez ocorra. Um talvez, quem sabe, um dia, não sei, sei lá quando, tal hora. Tá? Tranquilo? Legal? Ainda tem uma outra situação que pode acontecer com os conectores condicionais, que é o seguinte, eles também podem introduzir a ideia de mostrar algo que se coloque como pré-requisito. O que é um pré-requisito? Um pré-requisito é aquilo que se coloca como estritamente ou obrigatoriamente necessário para que o outro algo aconteça. Como é que é isso? Por exemplo, se você tem que escrever em quadro branco só com caneta pilô, o com caneta pilô é um pré-requisito para que você obrigatoriamente faça acontecer escrita em quadro branco. Já em quadro negro, aí é giz. Certo? Tranquilo? Então, esse com caneta pilô, ou em relação ao quadro branco, ou com giz em relação ao quadro negro, esse com quadro branco ou com giz seria um pré-requisito. E aí, sendo pré-requisito, seria condição. Certo? Então, seria uma expressão condicional, que condiciona a maneira de escrever na lousa, que condiciona o giz lá, a maneira de escrever em quadro negro. Tá claro isso? Certo? Então vamos lá. Quais são os conectores que a gente no dia a dia mais usa para produzir situações hipotéticas não fatos? Os dois são esses dois primeiros aqui, ó. O se e o caso. O se e o caso a gente usa direto. O contanto que a gente usa mais ou menos. Tá? O a não ser que também a gente usa mais ou menos. O a menos que também mais ou menos. O desde que é importante frisar. Vou frisar em vermelho, porque ele apareceu lá nos temporais. Então, qual é a diferença? Lá, para ser temporal, ele tem que introduzir um fato. Aqui já é o contrário. É uma situação que não venha a ser fato. Isso é, que seja só uma hipótese, só uma possibilidade. Aí o desde que vai estar sendo usado para introduzir uma condição. Tá? Beleza? Depois tem outros aqui, menos usuais, mas que podem introduzir também a ideia de condição, de hipótese, de situações que não são fatos. O sem que pode fazer esse papel. Na situação de, na hipótese de, que já vem aqui a palavra hipótese, na possibilidade de, vem aqui a palavra possibilidade. Na consideração seria na possibilidade. Na relevância de, na importância, a importância é uma possibilidade. Ou no contexto de, aí considerando situações específicas, tem que ver. Esse tudo tem que ver, é tudo possibilidade. Ainda tem as preposições com, sem, desde, sob. O sob é bastante usual. Vou botar aqui
né? Já marcar diferente. Depois ainda temos o perante, que é menos usual. O perante quase ninguém mais usa o perante. Né? O diante de, né? O com relação a, o sim em consideração a, ou na instância de. São elementos que podem vir a introduzir a ideia de condição, isso é, de algo que não é fato, né? Ou que é só uma possibilidade, né? Ou ainda de um pré-requisito. Tá legal? Tranquilo? Então tá em uma listagem bem ampla, as listagens são bem grandinhas, estou botando a listagem bem farta para vocês, tá? Até para a gente saber lidar com esses caras quando eles aparecerem na nossa frente. Quando a gente for lá fazer exercício, né? Treinar uma questão, qualquer coisa do tipo, tá? Mas enfim, na prática, no exemplo, como é que a gente pode observar esses caras aqui sendo usados e fazer a leitura de condição? Vamos lá, por exemplo. O exemplo que a gente tem diz: caso chova, não sairei. Primeira frase diz: caso chova. Depois dela vem a segunda dizendo: não sairei. Segunda frase está aqui, só o não e o verbo sair. Segunda está aqui, o verbo chover, então sobrou o conector aqui no começo. Ó, o conector agora não está entre as frases, está aqui no começo. Beleza. Vamos botar bem aqui embaixo, onde a gente vai anotar o nosso conector, o nome dele. Que sentido ele está introduzindo aí. Então vamos lá. Você vai sempre primeiro olhar para a frase que não tem conector, né, e ver o que a segunda frase diz sobre ela. O maluco aqui disse que não sairá, né? Não sairá. Você poderia perguntar aqui, né? Considerando aqui que já está escrito caso chova, né? Sob que condição? Sob que condição? Você poderia também perguntar: sob que hipótese? Ou ainda, com qual pré-requisito? Dá para perguntar qualquer uma dessas perguntas aqui. Com qual pré-requisito? Pré-requisito é o que você quer antes, que você precisa antes. Requisito, quesito tem a ver com querer, com requerer. Né? O pré é o antes do querer, desse requerer aí. Então, se você pergunta em que condição aqui o cara não sairia? Na condição de chover, né? Em que hipótese? Na hipótese de chover. Essa é a hipótese. Aqui está a hipótese. A hipótese. E essa hipótese, o que ela é? Ela é uma possibilidade. Só uma pergunta curiosa sobre isso aqui. Está chovendo? Quando a pessoa diz lá, caso chova não sairei, está chovendo? Não. Aqui não está chovendo. O fato não aconteceu. Certo? Só que ele pensa na chuva. A chuva é uma hipótese, é uma possibilidade, é um não fato, é um talvez fato. Tá claro isso? Beleza? Então aqui, se eu pensei numa situação que não é fato ainda, que é só uma possibilidade, quem proporcionou a leitura de possibilidade, a leitura de hipótese, é o caso. Então esse conector é um conector que me condiciona a tal hipótese, né? Me faz pensar em não sair condicionado a tal hipótese, a hipótese de chover, certo? Ele é um conector que mostra uma dada condição. Tranquilo? Tranquilo? Foi? Enxergou? Então é isso aí. Por isso que a primeira frase, que começa aqui com o caso, é uma frase que vai ser chamada de frase condicional. Né? E quem proporcionou isso, né? Isso aqui vai ser chamado de frase condicional.
quem proporciona, quem garante esse sentido de condicional, de condição, é a palavrinha caso, beleza? Que é o nosso conector. Tá? Repare que você podia dizer, mudando essa frase, mudando as posições das frases. Você pode dizer, não sairei caso chova, né? Ou se chover, né? Tanto faz aí. Tranquilidade? Foi? Então, encerramos aqui os condicionais. Certo? Vamos lá para o próximo tipo de conector adverbial. O próximo tipo é o caso dos conectores conformativos. Os conformativos são elementos gramaticais que a gente usa para mostrar o quê? Relações de conformidade. Aí você poderia perguntar, mas o que é uma relação de conformidade? Isso aí não diz nada para mim. Vamos lá para a tradução agora para enxergar direitinho. Relações de conformidade são relações de acordo ou de desacordo. Quando você está de acordo com alguma coisa ou você não está de acordo com alguma coisa, querendo ou sem querer, você já está esbarrando na ideia de conformidade. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. Que tem a ver diretamente com relações de concordância, ou de discordância com alguém ou com alguma coisa. Quando você concorda com alguém, você está numa relação de conformidade. Quando você discorda de alguém, você está numa relação de conformidade. Tá claro isso? Tá? E aí, esses conectores vão mostrar a concordância ou discordância, ou acordo ou desacordo, em relação a quê? Em relação a quê? Em relação à informação contida lá na frase correspondente ao uso deles, ao uso desses conectores. Quais são os conectores que a gente mais encontra produzindo isso? Aliás, aparece muito em início de questão de prova, questão de exercício, Quando o cara bota lá, de acordo com o texto, segundo o texto, ou conforme fulano, conforme Beltrano, ou então consoante fulano, ou então como fulano, que o como pode ser usado no sentido de conforme no sentido de como. Então, no parecer de fulano, no entendimento de Beltrano, na opinião de fulano, no julgamento de não sei quem, no julgamento no sentido de, no entendimento da pessoa, tá? Não é julgamento no sentido do tribunal, não, tá? Tá legal? Apesar do que podia ser também, no julgamento do juiz, no julgamento de não sei quem, sendo lá, no entendimento do juiz, ou então sob o ponto de vista do juiz, em função da ótica do juiz. A ótica aqui não é a lógica que vende óculos, a ótica é a visão, a perspectiva, o entendimento, a clareza que o cara tem sobre o assunto. Tá? Ou então na visão do juiz, visão aqui não é olho, a visão é o modo de enxergar a parada, o modo de entender, tá? Ou então na conjectura do fulano, tá? Na conjectura, no pensamento do fulano. Todos esses conectores aí são conectores conformativos. Aliás, acabou que eu não mudei a cor aqui, mas os primeiros ali em amarelo são os mais frequentes, tá? Vou botar os outros como sendo menos frequentes, mas também são conectores conformativos para introduzir relações de acordo ou de desacordo. Tá legal? Esses que eu marquei agora em cinza aí são também conectores que podem introduzir relações de concordância ou de discordância com algo. Certo? Mas vamos ver isso tudo na prática? Vamos ver na prática os conectores conformativos aí. Certo? Vamos lá. Na prática, olhando por exemplo, para a gente enxergar como é que a gente faz frases com esses conectores. O exemplo diz, segundo disse o jornal, há uma guerra lá fora. Bom, a primeira frase diz, segundo disse o jornal. A segunda começa depois dela e diz lá, há uma guerra lá fora. Na segunda frase, entre a segunda e a primeira, não tem ninguém aqui juntando uma frase à outra. Está ali o a, que é o verbo haver, que significa existir, tem o sentido de existir, ocorrer, acontecer. Diz lá que existe uma guerra lá fora, ocorre uma guerra lá fora, e está aqui o disse o jornal. Então, se o conector não estava no meio, ele só podia estar no começo. É por exclusão. Não está no meio, entre as frases, está no começo. A gente já viu quais são as posições possíveis para os conectores adverbiais. Ou é começo ou entre as frases. Legal? Então aqui a gente já marca o cara que a gente vai analisar.
Tá aqui o segundo como conector. Esse segundo aqui não tem a ver com primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não, tá? São numerais aí ordinais. Legal? Esse segundo aí, vamos ver qual é o sentido dele. Olhando para a primeira frase, sem desprezar a segunda, o que a gente tem que entender? O cara disse aqui que há uma guerra lá fora. Isso aqui é uma afirmação ou é uma reafirmação? É uma pergunta que a gente pode se fazer. Isso aqui é um afirmar ou é um reafirmar? Como é que você faz para responder se é uma afirmação ou se é uma reafirmação? Hein? Você tem que olhar para a primeira. A primeira frase diz, segundo esse jornal. Ah, então, se o jornal disse, o jornal afirmou. O jornal já afirmou. Se o jornal já afirmou, a segunda frase é uma reafirmação, concorda? O afirmar está aqui. Só que essa reafirmação, então, se ela acontece em função do que o jornal já afirmou, ela é uma afirmação feita de acordo com o jornal. Isso aqui é afirmado, é reafirmado, de acordo com o jornal ou em concordância com o jornal. Então, se eu estou vendo que uma frase é dita em relação à outra, quer dizer, em concordância com a outra, se mexeu já com relações de concordância, relações de acordo, podia ser desacordo também, poderia ser segundo não disse o jornal, tá? Ou em desacordo com o jornal, é preciso entender que há uma guerra lá fora, podia ser esse o texto. Mas enfim, se mexeu tanto com acordo ou desacordo, concordância ou discordância, cara, não tem mais o que pensar. Esse conector é que está aqui garantindo isso. A amostragem que há uma concordância ou uma discordância entre o que está sendo afirmado e o que está sendo reafirmado. Então é um conector conformativo, que muitos vão chamar de conector de conformidade, de conformação, certo? Tranquilo? Então, gravar aí essa parte de conformidade, acordo, desacordo, como tendo a ver com conector conformativo, é uma parte que tem que estar na sua cabeça, tá? Para você não esquecer essas nomenclaturas. Enxergou a leitura aqui? Enxergou? Certo? Beleza. Então, a reafirmação é feita em concordância com o que já tinha sido afirmado aqui. Beleza? Tranquilo? Na paz? Então é isso aí.